O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome. No relato da criação, fiz questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem, mas no sétimo dia ele reservou, ele separou, ele santificou e abençoou, né? Ele trouxe uma brahá especial para este dia. Dá o exemplo para todos os seus servos que este é o seu santo dia. Novamente, quando ele entregou a sua Torá no Monte Sinai para o seu povo, as suas instruções, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Leikadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu sou o professor Marcos Aurélio. Estamos iniciando aí, finalizando, né, na realidade, essa porção maravilhosa na sua 35ª porção da Torá. E nós vamos, nessa tarde, né, e espero que vocês aí abram os seus corações, as suas escrituras, e que vocês possam ter a Shalom, né, tanto a bênção que o Eterno tem nos proposto, quanto a Shalom que ele pode nos abençoar, né? Além das suas bênçãos, a sua Shalom. E na realidade, a bênção do Eterno é a Shalom. É a plenitude que o ser humano pode alcançar somente através da presença do Eterno em suas vidas. Então, que vocês possam aí estar conosco. Desejo a todo mundo que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra um Shabbat Shalom e que nós possamos aí fechar com chave de ouro, né? Este ensino que vem nos trazendo aí alguns entendimentos que vão melhorar o nosso dia a dia. Porque a Torá é isso. Ela só tem vida, só ganha vida a partir do momento que nós tiramos essas palavras do papel e colocamos em prática no nosso dia a dia. Porque senão ela vai se tornar vazia. Vai ser como qualquer um desses livros aí. Se ele não for colocado em prática, ninguém vai saber quem é o autor. Então, o autor da nossa vida, ele precisa também ser um autor na nossa vida. Que nós possamos colocar em prática a sua luz. E a gente vai ver essas nuances no estudo de hoje à tarde, sobre a Birkat Kohanim, que é tão bem ilustrada aí pelo nosso amado irmão Moré Heimson e também pelo Garganta de Aço aí, o meu querido Yosef Torres. Nós possamos aí meditar nessa bênção, que não seja só um louvor, uma música, né? Que o louvor do Eterno é dado através do serviço. A gente, quando serve ao Eterno, é que nós estamos louvando. Que esse cântico que foi transformado essa bênção também seja um canal de bênçãos na tua vida sendo colocado em prática. Então a gente vai ver alguns detalhes aí dessa Bicat Kohanim. Espero que eu possa trazer para vocês um ensinamento que não saia, não fique somente no que vocês estão ouvindo, mas também no que vocês vão colocar em prática no seu dia a dia. A gente vai fazer uma associação muito interessante entre a bênção e a tzedakah, o auxílio. Por quê? Hoje em dia, tudo que você vê de algum proveito material, o pessoal diz, olha, toma a tua bênção, né? Se tornou um ato de religiosidade. Se alguém chega com algum carro novo, fulano é abençoado. Se chega com uma casa nova, comprou uma casa nova, fulano é abençoado. Tem uma roupa bonita, fulano é abençoado. A aparência é o que está contando como se fosse uma bênção. Porém, se a gente olhar nos personagens bíblicos, né, da escritura, Yeshua seria considerado um amaldiçoado. Os apóstolos também, os emissários, os profetas, pior ainda. Imagine Yohanan Hamatbil, né? João o Imensor. Imagine João Batista, como ele era considerado, porque ele não se vestia conforme os perushim da época, os parush. Por quê? Ele não ligava para a sua aparência externa, e sim o conteúdo. A bênção está em ser pleno. A plenitude de alguém pode ser através de ter um sorriso farto no rosto,
de estar com a barriga cheia, de ter pelo menos o que comer quando chegar em casa. Para outros, eles nem ligam para isso. A bênção, na realidade, meus irmãos, é a presença do Eterno, porque Ele vai suprir você de qualquer situação que você esteja necessitado. A gente vai ver pessoas riquíssimas que também eram abençoadas, receberam aquilo que eles precisavam nesse estudo. Chovendo muito aqui no Recife, eu acho que eu peguei um resfriadozinho, mas vamos embora. Então tá aí o nosso início, nosso slide, né? A porção Nassau trouxe mais uma imagem aí gerada, né? E tá aí Moshe com um pergaminho nas mãos e o pessoal à sua volta ali recebendo, esperando para receber alguma instrução. E essa ilustração justamente eu coloquei para mostrar quando Moshe olhou para o povo ali e recebeu essa instrução de abençoar o povo de Israel. Muito provável ele estava sobre um local mais alto para poder pronunciar essas palavras e o povo escutar, né? Então, tá aí a porção Nassau. Escolhi como tema, né? Abençoe e seja abençoado. Quando a gente abençoa alguém, meus irmãos, através, eu não estou falando de abençoar de uma forma financeira. Pode ser também. Eu estou falando de você suprir alguém com aquilo que ela está necessitando. Isso é uma bênção que a gente pode também colocar essa bênção como uma tzedakah, um ato de justiça, uma reparação de alguma falta. Você ser uma pessoa justa. Pense numa balança que está desregulada e você é aquele que vai colocar justiça nisso. Você vai regular, colocar o peso correto, necessário, aquilo que está faltando para que aquela pessoa chegue no mesmo nível. Isso é um ato de justiça. E quando está descompensada a balança, você é aquele que é responsável por compensá-la. Então, se você pensar por essa forma, tem muita gente que tem riquezas, mas a sua balança está assim. O que é que falta nela? Carinho, afeto e amor. Você compensou. Já tem outros que têm, são pessoas que têm amor, carinho, afeto e a balança dela está assim. E precisa nela do pão para poder ela se alimentar. Ela precisa de sei lá, de alguma coisa para o seu trabalho. Então você vai lá e compensa isso. Isso é um ato de justiça. Então, independentemente se é algo financeiro ou se é algum carinho, algum afeto, alguma ajuda que você possa dar, uma palavra de motivação, uma oração que você faça pedindo ao Eterno que interceda na vida dessa pessoa, uma correção num caminho errado que ela esteja praticando. São atos de justiça que vão trazer bênçãos na vida de quem está à sua volta. Então, quando a gente falou hoje pela manhã que nós devemos ser reparadores das brechas, aqueles que vão auxiliar, né, as pessoas que estão à nossa volta com como é que eu posso dizer? Com aquilo que eles necessitam, a gente não, muitos, né, já pensam, ah, mas isso aí está se falando de coisas bem materiais, eu não tenho nem para mim. Não. Se você não tem, lógico que você não tem como ajudar. É como o amor. Ame ao próximo. Aí o Eterno coloca, como assim mesmo. É impossível você amar alguém se você não sente amor nem por si próprio. Você é uma pessoa que não toma um tempo para você se alegrar. Você não tem um tempo para você se preencher de conteúdo bom, de coisas boas. Você não está se amando. Você não tem um tempo para fazer um exercício. Você não busca uma elevação profissional. Você não busca uma elevação motivacional, um hobby, alguma coisa que você faça que você gosta. Como é que você vai amar o seu próximo se você não ama a si mesmo? Não é se tornar um egocêntrico, uma pessoa que busca inflar o seu ego o tempo todo com coisas vazias. Mas é você tirar um tempo para você meditar sobre você, sobre o que você gosta, você realizar realmente aquilo que você gosta e, a partir disso, você vai poder ajudar o próximo. Você não pode curar alguém se você está enfermo.
Cuide primeiro de si, da sua enfermidade, para aí você passar a cuidar do próximo. Do mesmo jeito, esse auxílio ao próximo, amar ao próximo, a gente vai ver aqui, tem um salmo, que eu vou citar aqui, o salmo, se eu não me engano, 109, fala exatamente sobre isso. A gente não consegue colocar todo o salmo, porque é grande, mas eu separei alguns trechos que vão falar justamente de que o rei Davi falando, né, que eu dei amor a essas pessoas e recebi o ódio. Para você dar amor, você precisa se amar. Você precisa primeiro ter amor por si próprio. É o que a Torá ordena. Ame ao próximo, mas porém, como a si mesmo. Se você não tiver amor por você, meu amigo, você não tem como amar o próximo. Então, quer crescer o seu amor por por você mesmo? Busque entender para que você foi criado. Vá ler as escrituras. Se você tirar um tempo para ler as escrituras, você vai ter amor por você mesmo. E você está preservando não só o seu corpo, mas como a sua alma. Você quer amar a si próprio, você não quer fazer parte que você esteja fazendo parte de algo que não passará. É o melhor presente que alguém pode ganhar. Estar na presença do Eterno. Isso é um exemplo claro de amor a si próprio. Quando você busca se elevar, elevar a sua alma, fazer reconectar-se novamente com o Criador de todas as coisas, você está mostrando o amor a si próprio. Aí você pode preencher as pessoas com esse amor, ensinando, buscando auxiliar, buscando fazer o bem, porque é isso que a Torá ensina. Então, abençoe e seja abençoado. E Moshe, meus irmãos, vem trazendo aí ensinos. A gente viu, né? Ensino sobre o casamento, tomar cuidado com os ciúmes, para que esse zelo que você tem por seu cônjuge não se torne um ciúme, algo desnecessário. O ciúme, ele estraga um relacionamento, ele se torna muitas vezes abusivo, vai trazer consequências, às vezes até drásticas para a vida de um casal. Então, você deve ter o meio termo, saber controlar os seus sentimentos. Então, a Torá traz esse ensino. Posteriormente, Moshe vai lá e traz o ensino sobre os votos, para que o ser humano também tenha controle sobre o seu corpo. Iria fazer um voto, se abstendo de algumas coisas lícitas, para demonstrar o seu louvor, o seu amor ao Eterno. Mas o Eterno pede, ele regulamenta esse voto, na realidade, ele faz uma regulamentação, escolhendo ali um voto com ordem, com o seu devido processo, que também não envolvesse, muitas vezes se deixasse livre, as pessoas iriam fazer votos de situações que poderiam até prejudicá-las. Então, o Eterno vai lá e regulamenta os votos para o ser humano. Como a gente viu aí, eu não lembro o nome dele, mas fez um voto, né, de que quem saísse da sua casa iria sacrificar. Veja que quando a pessoa não estuda a Torá, ela vai fazer votos de qualquer tipo de coisa. Então, em observa a Torá, tem um voto já regularizado pelo Eterno, que seria o voto de Nasir. Ele poderia ter feito o voto, né? Se eu vencer, eu vou virar um Nasir durante um ano. Vou passar um ano aí como um nazireu, né? Mas não, quando não estuda a Torá, vai fazer todo tipo de voto. Então, o que é que a gente pode imaginar após isso, né? Após isso, após o ensino dos votos, o Eterno quer trazer para o ser humano que, apesar dele fazer um voto, a única forma dele ser abençoado é se a presença do Eterno, se essa presença esteja com o ser humano. Tem uma expressão aqui acho que no Brasil, né, que todo mundo usa, que é vá com Deus, né? Vá com Deus. A expressão da Birkat Kohanim é justamente isso, que a presença do Eterno esteja sobre a sua vida. Resplandecer a sua face sobre a vida do ser humano é a face do Eterno iluminando a vida do ser humano.
como toda a escritura diz, né, que o Eterno é luz. Tanto que Moshe, quando passou 40 dias no monte e, para receber as tábuas da aliança do Eterno, quando ele desceu, o que é que aconteceu com a sua face? Ela ficou brilhando. Por quê? Ele estava cheio da presença do Eterno. Então, resplandecer a face sobre o ser humano é quando você está, através das suas ações, vivendo e andando com o Eterno no seu dia a dia. Então, após esse ensino sobre o voto de Nassir, o que é que o Eterno quer dizer? Olha, independentemente dos seus votos, do que você esteja fazendo, você não precisa de tudo isso para que você seja abençoado pela minha presença. Que você eh, basta você ser fiel às instruções, estando debaixo da graça que está disponível através da obediência, você vai alcançar o objetivo, você vai ser protegido, você vai ser guardado e você vai ser iluminado pela, pela minha presença através do Ruach HaKodesh, o mover de santidade do Eterno, que é justamente a prática da Torá. E estamos aí no capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte, né? Daber Adonai el Moshe lemur. E falou, né, o Eterno para Moshe dizendo, Daber el Aharon ve el Bonaiv. Fale para Arão e seus filhos, lemur, dizendo, Ko tevrahu et bnei Israel amor lachem. Assim deverão abençoar os filhos de Israel, dizendo para eles. Então, o Eterno, meus irmãos, ele vai. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui eu acho que é melhor. Deixa eu escolher só a cor aqui. O Eterno, ele vai abençoar os filhos de Israel em todas as suas ações, em todas as suas nuances. O Eterno vai trazer uma bênção para cada momento da vida dos filhos de Israel. E essa bênção, meus irmãos, está atrelada sempre, vocês vão ter que ter isso em mente, a presença do Eterno na vida do ser humano, nos mínimos detalhes, nas coisas às vezes mais singelas. E o ser humano que capta essa ideia, ele vai agir na vida das pessoas nos mínimos detalhes, nas coisas às vezes mais singelas. Nos simples atos de você sobreviver e fazer às vezes o seu trabalho, você já está sendo um canal de bênçãos do Eterno para o auxílio ao próximo. Um enfermeiro que sai de manhã, se acorda cedo e toma o seu café, e toma o seu banho, se veste tudinho, pega aquele ônibus lotado, chega no seu local de trabalho e exerce a sua profissão com maestria, com atenção e reverência, ele é um canal de bênçãos na vida de alguém. Já o enfermeiro, estou usando esse exemplo, que se acorda à tarde, chega atrasado, não rendeu o seu plantão no horário correto e não age da forma correta no seu trabalho e de repente ali troca uma medicação, ele não está sendo um canal de bênçãos na vida de alguém. Então, às vezes, ser um canal de bênção, você trazer, o enfermeiro traz a cura para a pessoa. Ele é um portador da cura. Porque o médico passou a prescrição, mas é necessário alguém para aplicar aquele remédio. Se na aplicação desse remédio houve uma negligência, então essa bênção que seria a cura para a vida de alguém, ela se tornou uma maldição porque ele não vai ser curado ou até se prejudicar ainda mais. Então são os mínimos gestos no seu dia a dia, no seu cotidiano, que vão trazer ser um canal de bênção na vida das pessoas. Quando eu chego nos meus clientes, aí, na maioria das vezes, eles ficam rindo. Eu digo, já já você vai chorar. É. Quando eu saio, aí ele chora. Mas quando eu chego, todo mundo tá rindo. Então você tem que ter esse mover, né? De chegar no seu cliente e ele
se sentir feliz em qualquer coisa que você faça. Você que é enfermeiro ou médico, você vê um paciente, ele vê você e se sentir aliviado, porque ele está vendo em você solução para aquele problema. Isso é uma bênção. E o eterno é que vai ser pleno na nossa, vai nos plenificar, vai trazer para a gente shalom. Tanto é que o final da Bricat Kohanim fala sobre shalom, sobre a plenitude, que o eterno vai trazer sobre nós a plenitude. A plenitude é você estar vem da palavra lechalem, que é justamente a dívida está paga, que traz essa satisfação quando você tem alguma dívida e você paga. Quando nós temos uma ação, uma carta contrária sobre nós, e recomendava-se que, como a Torá fala, né, que se alguém, a alma que pecar, essa morrerá. E alguém pagou essa dívida por nós. Teshalem, ela foi paga. Quem pagou? O nosso mestre pagou essa dívida por nós, porque ele, no sangue de um justo, foi dado por nós que somos ímpios, que estávamos na impiedade na realidade. A partir da consciência do tamanho do sacrifício que foi feito por ele, nós hoje não mais vivemos uma vida de rebeldia contra as instruções do Eterno. Nós aprendemos a lição de que cada pecado, cada transgressão vai nos gerar uma consequência. Então nós hoje buscamos a redenção dessas impiedades através de uma obediência, permanecendo na justiça do Eterno. Nós fomos salvos pela graça do Eterno, mas hoje nós vivemos em obediência às suas instruções que vão nos dar a permanência na sua justiça. Porque tem muitas pessoas que foram salvas pela graça do Eterno, mas que resolveram continuar sua vida de impiedade. E esses não estão salvos. Estar salvo é justamente a unção, a junção dessas duas coisas. Ser salvo pela graça, mas viver em justiça, viver em santidade. E só alcançamos essa santidade sendo esse canal de bênçãos aí, que isso é como é que eu posso dizer? O Eterno vai falar também, né? E colocarão o meu nome nos seus filhos. Não é que todo mundo vai ter o tetragrama. A gente tem várias pessoas aí dos relatos das escrituras que não tem o tetragrama no seu nome. Alguns têm, outros não. Só quem colocou não foi com a intenção de colocar literalmente o nome. Colocar o nome do Eterno sobre os seus filhos é justamente você colocar o legado. Qual o legado do Eterno? O que é que o Eterno faz na vida do ser humano? Desde o ato que ele foi criado, o ser humano foi criado para ser um canal de bênçãos. Ele ser uma extensão do Eterno. Um abençoar, um auxiliar, um ajudar o outro. O que você acha que vai existir no mundo vindouro? Uma prática de auxílio mútuo, completo, de todo o povo, um auxiliando o outro em meio às suas necessidades. Um amando ao outro. Ser um canal de amor, um canal de bênção, um canal de justiça. O Eterno é justiça também. O Eterno é graça, é misericordioso. Então, se você é misericordioso, você tem amor ao seu próximo, se você abençoa o seu próximo, se você é um ser humano que busca o aperfeiçoamento de si mesmo e também o auxílio para que as outras pessoas que estão à sua volta também se sintam aperfeiçoadas e melhoradas através das escrituras, você está carregando sobre si o nome do Eterno. Como a gente aprendeu com o Moré Felipe aí na terça-feira à noite, quando ele falou, né, sobre não carregarás o nome do Eterno em vão. Mas eu não tenho o nome do Eterno no meu nome Marcos, Marcos Aurélio, o Moré Renato de Pizzo também tem, o Moré Jaimson também não tem. A gente não tem especificamente o nome do Eterno nos nossos nomes, porque muita gente usa isso como literal. Mas se você diz que serve ao Eterno e age de uma forma ímpia, você está carregando em vão o nome do Eterno.
Então, quando o Eterno falar aqui mais à frente, colocarão o meu nome sobre os seus filhos, é justamente isso. Quando lá no Shemá, que a gente escuta, né, o Eterno ordenando, né, vocês falarão dessas palavras assentados e se levantando, e dirão aos vossos filhos. Ou seja, é isso, é colocar o nome do Eterno no teu filho, na tua filha. É você colocar os atributos do Eterno na sua forma de viver. Vamos lá? Dar continuidade, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Então, nesse final aí que a gente vai acompanhar, né? A gente vai aprender que abençoar é algo diferente, é um pouco diferente de orar. Muitas pessoas hoje fazem suas orações em público, porém a oração é algo particular do ser humano para com o Eterno. E é como um dever de todos nós orarmos por todas as pessoas que estão à nossa volta, na pedir ao Eterno uma intercessão, pedir ao Eterno para que auxilie. Porque muita gente pensa que uma oração em público, né? Que você passa assim, e diz, eu quero te abençoar com oração. Aí vai lá, bota a mão na cabeça, faz aquela, aquela situação ali. Um dia desses a gente tava conversando aqui com alguns irmãos, um irmão contando que aconteceu isso com ele. Uma criança disse, deixa eu orar por você. Aí parou na rua, com um monte de gente rodeando, e o pessoal filmando, tudo. E ele disse, não, não, não quero não. Por quê? Aquilo ali, aquele tipo de oração, não passa de um ato de religiosidade para mostrar nas redes sociais, para fazer isso. E o sentido da oração, nesse tipo de ação, vai perdendo o. Para aquelas pessoas, perdeu o sentido. Porque se tornou um ato midiático e não um ato verdadeiramente. Que, como o nosso mestre ensinou, quando você quiser orar verdadeiramente, vá para a porta, entre no seu quarto, fecha a porta e bota seu joelhinho no chão e vai lá orar ao Eterno. O altar de incensos dele não ficava exposto. Ele ficava dentro do Mishkan. É isso que Yeshua quer trazer com o seu ensino. Que o ato de orar é algo particular entre o ser humano e o eterno. Existiam orações coletivas? Existiam em casos específicos de angústia enorme. Todo mundo estava com o mesmo mover de pedir ao eterno por misericórdia e uma intercessão geral para uma nação. Ponto. Mas quando são orações particulares, coisas direcionadas a um ser humano, a um indivíduo, o ideal é que isso seja feito reservadamente. Tanto que há severas críticas do nosso mestre aí sobre a questão de oração em público, né? E muitas pessoas têm essa mentalidade de abençoar, vou te abençoar com uma oração. Não tem sentido isso nas escrituras. Tanto que não é uma prática aqui, nunca aconteceu, nunca vi no canal Techuvá Total a gente fazer uma oração, pelo menos os professores, online, né? Pode acontecer, se a gente tiver algum momento de angústia especial, geralmente a gente diz, olha, pessoal, nas suas intercessões, nas suas orações, ore por fulano de tal, que está passando por uma dificuldade. Por quê? É um momento particular teu. Você não é obrigado a nada. Você vai fazer essa oração se for da tua vontade, da tua, da tua, do teu intento, né? E o ato de orar, Yeshua ensinou que a gente deve orar até por nossos inimigos, que é o que a gente vai ver nos textos mais à frente aí. Porém, isso é particular. É, Já o ato, meus irmãos, de abençoar, esse se faz necessário que o ser humano fale dessa bênção para o seu próximo. Por quê? A bênção em si, ela está atrelada em você reparar uma falta, em você observar uma falta, uma necessidade do teu irmão e você auxiliá-lo nessa falta. Isso, como eu disse no início, pode ser abrange tudo, desde alguma coisa material que o seu irmão esteja precisando, até mesmo uma palavra amiga, uma correção no seu mau caminho, um abraço é uma bênção. Tudo isso você vai
reparar essa injustiça através de um ato que é necessário você ir até o seu irmão. Esse ato você não consegue fazer afastado do teu irmão. O ser humano ele foi criado para ser de contato. Tanto que Adão, quando ele foi criado sozinho, dentro dele já existia um mover de necessidade de ter alguém para lhe acompanhar. O ser humano ele é um ser que precisa de congregar, de estar junto, de estar próximo de alguém. Tanto que você só pode exercer a plenitude da sua fé, da sua confiança ao eterno, se você viver em sociedade. Se você se isolar dentro de uma caverna, você não consegue guardar a Torá. Você só guarda a Torá quando você está vivendo em sociedade. Então, quando a nação de Israel estava em apuros, se precisava de oração, precisava de oração conjunta. Porém, no ato de abençoar, não precisa desse multidão de gente. Quando você quer abençoar, você não pode se isolar dentro do quarto e abençoar o outro, de outra forma. Você vai ter que ir até aquela pessoa e entender as suas necessidades. Então, é, você pode abençoar de várias formas, né? É, você pode, vou lhe dar um exemplo aqui, até anotei aqui. Um simples ato de alguém fazer o seu serviço com maestria, como a gente falou aí do caso do enfermeiro, né, da enfermeira, você pode abençoá-lo. Você não foi abençoado por aquele serviço? Você pode abençoá-lo com uma palavra de agradecimento. Isso é uma bênção. Você reconhecer um bom serviço a ser prestado. Hoje está em desuso. A gente vive numa vida tão corrida que às vezes pessoas agem, fazem o seu trabalho de uma forma perfeita, uma forma legal, e ninguém vai lá e elogia aquele serviço, elogia aquele trabalho. Você está na correria, uma pessoa fez lá um negócio para você, você vai-se embora que nem percebe. Eu tava com um colega meu de trabalho e a gente pediu um café, né? Um lanche, na correria, pediu um café. A menina que fez o café, ela desenhou na minha xícara e na dele uma florzinha, desenhou tudo direitinho, bem bonitinho assim em cima do café. Eu nunca vi um negócio daquele na minha vida. Eu já vi na televisão, né? No meu, eu olhei e disse, rapaz, que coisa bonita. Aí eu chamei, ô, vem cá, parabéns, viu? Continue assim o seu trabalho. Viu? A menina saiu feliz, contente. Por quê? Creio que poucas pessoas elogiam aquilo que ela faz com tanto carinho, né? Porque ela não precisa fazer aquilo. Basta botar o café, o leite, mexer e pronto. Mas ela não, fez uma espuminha, botou um negócio, fez um desenho. Então, são essas pequenas coisas, pequenas atitudes de alguém que faz o seu trabalho com maestria, que você pode dar uma palavra de incentivo, de, de encorajamento, que pode transformar esse dia, essas palavras em uma bênção na vida da pessoa. A pessoa às vezes está precisando disso, de uma motivação, um empurrãozinho para poder ver que está sendo notado, né? Observar que está sendo notado por alguém, que aquele esforço que está sendo feito não é em vão. Então, olha como o Eterno começa abençoando, né? E vareha Adonai veishmereha. Que o Eterno te abençoe, que te abençoe o Eterno e guarde você. Então, a gente vamos observar que nessa bênção, o Eterno vai tratar em três camadas, né? Vão ser três fileiras diferentes de bênçãos aí, três áreas que o Eterno vai agir na nossa vida. São justamente os três pilares de Nimrod que serão destruídos, que serão anulados através dessas ações do Eterno eh, na tua vida. Eles vão ser totalmente destruídos a partir do momento que você estiver com essa bênção, sendo portador dessa bênção na tua vida. Então, no início aqui, a gente já vê a palavra shomer, né? Justamente, que quer dizer proteção, né? Guardar, proteger. Então, o Eterno vai te proteger justamente daquilo que pode te fazer
te desviar, te fazer cair, vai te guardar, que o Eterno possa te guardar dos ataques externos. O que é que hoje a gente tem de ataque externo que pode bombardear o nosso caminho, pode nos destruir? Justamente o amor às riquezas, aquelas coisas que podem nos encantar. Então, quando a gente começa orando com essa bênção, né, do Eterno, e ele diz, ele é expresso, né, que o Eterno te abençoe e te guarde, e te proteja, é justamente nos proteger de ações externas, que ele coloque sobre nós uma armadura e que nós possamos vesti-la todo dia. Que ele nos conceda essa armadura, mas que também nós possamos, que parta de nós colocar a armadura. Alguém te dá um capacete para você andar na sua moto, você tem a sua moto, alguém te dá um capacete, mas você deixa ele em casa guardado e vai-se embora na rua sem ele. Não pode. Você tem que vestir. Então, que nós possamos ser protegidos, né, de todo tipo de coisas que possam vir a nos atacar no nosso dia a dia. Então, que o Eterno nos abençoe no sentido com sustento material e guarde de, de pessoas invejosas, de pessoas que vão buscar retirar de nós qualquer coisa que foi nos dado pelo próprio Eterno. Então, que a gente possa também ser guardado de nós mesmos neste mundo que a gente vive. Ao pouco que você tem, você ainda perdeu o que você tem. Que o Eterno nos guarde disso. Mas também que você não tenha uma cobiça exacerbada, às vezes utilizando roubo, mentira, enganos, profanando o próprio Shabat, que é isso que esse pilar de Nimrod está ensinando, que você precisa ter mais para você poder ser abençoado. E o Eterno nos mostra que não. Se você estiver satisfeito com as suas posses, já é uma grande bênção. Isso já é uma bênção do Eterno. Ser satisfeito com as tuas posses. Não precisa você conquistar o mundo. Não precisa. Com o que você tem, lógico que você não vai se acomodar. Porém, você ser satisfeito com o que você tem hoje. Se vier a mais, amém. Bendito seja o Eterno por isso. Mas que você seja satisfeito com o que você tem. Então, essa primeira coluna aqui já é a destruição desse primeiro pilar de Nimrod. O segundo é Yarer Adonai Panav Elecha Vem Ve Irrunecha. Resplandeça o Eterno a face dele para você e te mostre a graça dele. Então, se a gente analisar esse segundo pilar, né, que o Eterno destrói através dessas três frases, a gente vai ver justamente a destruição das religiões. Então, quando a gente observa através dessa luz, né, brilhar sobre nós a luz da Torá, para que sejamos iluminados para entendermos e praticarmos os seus mandamentos. Dessa forma, demonstraremos o amor para com o Eterno e teremos intimidade com Ele e receberemos a sua graça, nos libertando desse paganismo, né? Então, que o Eterno possa resplandecer a sua face sobre a gente, que não se resplandeça sobre nós a face das religiões, que não resplandeça a face de um ser humano, de alguém que possa estar o tempo todo coordenando a tua vida. Pelo contrário, que nós possamos ser resplandecidos pela face do Eterno, que Ele é que ilumine nosso caminho, não um ser humano. Porque as religiões ensinam basicamente isso. E um determinado líder espiritual, um determinado líder religioso, ele que vai coordenar a tua vida. Onde às vezes a própria vida deste homem está completamente contrária às instruções do Eterno. Em que a face do Eterno se resplandeça sobre nós.
e não de qualquer pessoa além do próprio Eterno. Só Ele que pode nos dar o direcionamento. Agora, se existe alguém que ensina os caminhos do Eterno e pede para que você pratique exatamente o que está escrito, da forma que está escrito, então não é a face dessa pessoa, pode ser qualquer ser humano, eu, os professores, o Morim do canal, os outros professores que você aprenda, até algum professor que você tenha no seu convívio. Se essa pessoa só ensina sobre as escrituras, ela não distorce o que está escrito. Se o Eterno diz é esse professor diz é A. Se o Eterno diz é B, esse professor diz B, e assim sucessivamente. Essa pessoa, esse professor está sendo como é que eu posso dizer? Um espelho do Eterno. Ele está apenas trazendo a luz do Eterno, dando direcionamento para você. Então, isso é válido. Agora, existem, lógico, é fácil de você notar, quando o Eterno diz, olha, faça assim, aí esse professor olha assim, não, mas é melhor você fazer assado. Então, esse aí não está resplandecendo a face do Eterno no teu caminho, na tua vida. Então, o Eterno destrói essa sentença, né, esse segundo pilar de Nimrod, através dessa segunda frase. Essa segunda frase, né? Resplandeça o Eterno a face dele para você e te mostre a graça dele, a graça do Eterno. Então, Davi pediu pela graça do Eterno. Paulo falou que a graça do Eterno supera qualquer atitude humana, a graça do Eterno. Tanto que quando Davi foi ser punido pelo Eterno por uma transgressão, o profeta perguntou, né? Você quer ser afligido, né? Perseguido pelos seus inimigos, tal, tal, tal. Você quer isso? Não, não. Eu prefiro que a mão do Eterno caia sobre mim durante 3 dias. Porque o Eterno é misericordioso. Já o ser humano não. E é o que a gente mais vê nas religiões. Por você discordar por qualquer ponto, você já é totalmente excluído. Não há misericórdia. Já o Eterno, mesmo que você às vezes esteja em algum ponto, alguma falta com ele, para com ele, você se arrependendo de coração, ele vai estar sempre ao teu entorno, sempre te guardando, sempre te protegendo e resplandecendo a face dele sobre você. Basta haver arrependimento genuíno. O Eterno é capaz de sondar e saber se há um arrependimento genuíno no nosso coração. Terceira sentença do Eterno. Issa Adonai Panav Eleha, venha Sem Lecha Shalom. Levante o Eterno a face dele para você e para você, né? E estabeleça para você Shalom, plenitude. Então, esse terceiro pilar vai tratar sobre os governos. Por quê? Quando você, literalmente, meus irmãos, está debaixo de uma autoridade de um rei, ele está com a face olhando para você de cima. Ele está olhando para você por cima e você por baixo. Então, quem é o rei de toda a terra? É o Eterno. Então, quando você está sob essa autoridade, você está debaixo da sua face, abaixo da sua face. Quando o ser humano ele rejeita as instruções da Torá, o que é que ele está fazendo? Ele está se colocando acima do Eterno. A face do ser humano quer se colocar acima da face do Eterno. Passou de você estar debaixo, olhando para a face do Eterno, que o Eterno levante a face dele sobre você, ou seja, que o Eterno tem autoridade sobre a tua vida, você está concedendo isso. Agora, a partir do momento que você simplesmente diz que não aceita aquelas instruções do rei, veja, o rei decretou e você não está aceitando, ou seja, você está querendo que a sua face esteja acima da face do rei. Então, por isso que essa terceira linha vai falar justamente acerca da destruição dos governos, que é justamente o que eles querem fazer, a governança mundial em si, eles querem tirar essa autoridade do Eterno da tua vida.
Eles querem que a autoridade deles, que a face deles esteja levantada sobre você e você esteja abaixo dessa autoridade. Mas quando você, através de suas ações, de busca pelas instruções do Eterno, praticando-as no seu dia a dia, faz com que a face do Eterno esteja sobre nossas vidas e que ele esteja sempre por cabeça e a gente lá embaixo sendo obedientes às suas instruções. Então, é isso que representa a, a destruição dessa terceira linha aí, desse terceiro pilar, porque o Eterno levantará a face dele para você e a partir disso você estará sob a tutela dele, do Eterno. Aí sim você vai receber a única coisa, o único que pode, meus irmãos, nos conceder isso, Shalom, é o Eterno. Você acredita na Shalom que os governos atuais podem dar a você? Você acredita que os governos de qualquer país do mundo podem te conceder plenitude? Vocês acreditam nos líderes que hoje se levantam ditando regras que, se você observar, são as mais esdrúxulas possíveis? Há uma discussão agora aqui no Brasil para ver se libera de vez aí a questão do assassinato, literalmente, de crianças, né? No ventre de suas mães. Eu não gosto nem de falar essa palavra. Já fico logo para baixo. Só em pensar na cena, para mim já. Então, são esse tipo de governantes que a gente vive. Por isso que a gente tem que estar sempre abaixo da vista do Eterno, nunca querer se colocar acima dele. Porque a partir do momento que você retira um mandamento da Torá ou acrescenta algum mandamento à Torá, você está querendo se fazer o próprio Eterno. Quando você anula um mandamento da Torá, você está dizendo que tem mais sabedoria do que ele. Então você quer se colocar, que a sua face esteja acima dele. Não pode. Estejamos sempre debaixo da face do Eterno, para que ele possa nos iluminar com a sua luz e possamos seguir o bom caminho trilhado por ele. Vamos dar continuidade, meus irmãos. Já falei bastante, agora a gente vai entrar em alguns exemplos práticos dessas bênçãos, né? Dessas brachot do Eterno, porque a bênção do Eterno, essa bênção que o Eterno tem proposto através da Bricat Kohanim, é justamente você no meio de um povo, praticando as instruções dele sobre a sua ótica, ou seja, que o Eterno esteja ali resplandecendo a sua face sobre você, que você esteja sendo iluminado pela sua Torá, pelo seu caminho, que você esteja trilhando no caminho do Eterno. Aí, a partir desse momento, olha o texto, por isso que diz que vocês colocarão, né, meu nome sobre os seus filhos, que é justamente, né, Samu et Shemi al Bnei Israel, Ani Avra, Avarachim. Desse modo, eles devem aplicar o meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Então, o povo será abençoado a partir do momento que eles passarem adiante as instruções do Eterno. O que é que o Eterno, antes de dar essa bênção, foi passando para Moshe? Instruções. Se o povo seguir essas instruções, eles serão abençoados. Se eles não seguirem, eles serão amaldiçoados. Por quê? É o Eterno que vai trazer sobre eles a maldição? Não. O Eterno vai apagar a luz e o que é que vem? A escuridão. A escuridão já existe, meus irmãos. O que impede a escuridão de tomar conta de tudo é a luz. E a luz só está disponível para aqueles que praticam as instruções do Eterno. Então, quando você está praticando as instruções do Eterno, você está sendo um portador de luz. Você é uma menorá que está com a sua luz acesa. O óleo representa a Torá e você está trazendo à vista de todos essa luz. A partir do momento que você não pratica a Torá, essa luz se apaga.
Quando a luz se apaga, a escuridão te alcança. Às vezes, na escuridão, não acontece nada. Você sai. Um exemplo, eu citei para um amigo meu esta semana. Você tem um filho que novo, né? De 15 anos, menino hoje com 15, 16 anos. Aí você diz: meu filho, não vá para essa festa, 10 horas da noite, com essa má companhia, esse menino aí não tem futuro nenhum. Não vá não. Aí o menino faz, aqui, como diz aqui no Recife, né? Que nada, coroa, tu não entende de nada. Aí sai. E ele volta e diz: olha, tá vendo que não aconteceu nada? Na outra semana, de novo, o pai diz: meu filho, não vá com essa má companhia. Pode te acontecer algum mal. Não faça isso. Que nada, semana passada eu saí e não aconteceu nada. Ele foi e voltou, foi e voltou. Isso ele tinha 16 anos. Até os 20 e poucos anos de idade nunca aconteceu nada. Mas numa noite ele não voltou. Isso é você não dar ouvidos às instruções do seu pai. O mal estava lá. Algum dia iria chegar. Assim é a escuridão. Quando nós estamos afastados do eterno, um dia a conta chega. Mas quando a gente está sob sua tutela, se ele ficasse dentro da sua casa, a chance de acontecer um imprevisto, alguma coisa, é muito menor. Você pode acontecer, mas com a sequência natural da vida. Todo mundo está nesse mundo pode vir a falecer. Mas a chance de quem se cuida, de quem se protege, de quem dá ouvidos aos seus pais, de ter uma vida longa e duradoura, é muito maior do que alguém que não dá ouvidos. Então, o Eterno diz, né, desse modo eles devem aplicar o meu nome ao povo de Israel para que eu os abençoe. Então, colocar o nome sobre os filhos, embora que você hoje o seu filho se chame João, você pode colocar o nome do Eterno sobre o seu filho, porque você vai ensinar os atributos do Eterno na vida dele, para que ele saia sempre debaixo dessa luz e que ele nunca levante sua face sobre as instruções do Eterno, ou seja, que a pessoa sempre esteja sujeita à vontade do Eterno. Então, que sejamos bênção, né? Que a gente possa ser um canal de bênção, que nós possamos abençoar, como eu coloquei no título do estudo, né? Abençoe e seja abençoado. Que sejamos bênção como Abraham Avino, Abraham, quando ele recebeu essa instrução do nosso pai, do nosso eterno, nosso pai Abraham, ele escutou, ele saiu de onde ele estava. Então, Abraham aí recebendo essa ilustração, né? De Abraham recebendo esse chamado do Eterno e ele se pondo de joelho e assim como eu ilustrei agora para vocês, né? Que a face do Eterno resplandeça, ela se levante sobre nós, ou seja, que Abraham ele está olhando como? Olhando para cima e o Eterno falando com ele e ele se colocando como um servo do Eterno. Porque eu nunca vi um patrão falando de joelhos e o servo olhando de cima para baixo para ele. Quando nós rejeitamos a Torá, é basicamente isso. Nós estamos colocando como se fosse o eterno, a gente olhando o eterno por cima e ele estando por baixo. Coisa que nunca vai acontecer. Céus e terra podem passar, mas nenhum ponto da sua Torá pode ser omitida. No livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: Vayomir Adonai el Avram, ainda era Avram, né? Lech lecha, me aretzah, aretzecha, mimola de terra, o mi beit avirra. E falou o Eterno para Avram: vá por você mesmo, né? Saia da terra da sua parentela, da casa do seu pai. Então ele deveria sair da casa do seu pai. Isso aqui para Avram era justamente o mesmo pedido que o povo de Israel, a mesma ordem que ele deu para o povo de Israel para sair do Egito. Existia alguém que sustentava, alguém que era um senhor sobre ele, o pai de Avram, ele cultuava outros deuses, e chega um momento em que o Eterno vai tirar o povo de Israel do Egito, assim como antes ele havia tirado Avram da casa do seu pai, Terá. Então,
Abrão, ele recebeu essa ordem e é cíclico. O Eterno sempre vai fazer isso para dar exemplo, que vai chegar um momento que ele vai te chamar para que você saia para um local em que você vai viver somente na dependência dele. E a face dele vai se levantar sobre você e você vai se colocar de joelho como servo dele. El haaretz asher are ha. E falou o Eterno para Abraão: vá por você mesmo, saia da terra da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, Abraão, ele recebeu esse chamado, mas além desse chamado, Abraão recebeu uma ordenança. Veja que coisa maravilhosa. Eserra le goim gadol. E farei de você uma grande nação. A palavra goi aqui está sendo utilizada como nação, né? Então, de Abraão sairia uma nação, literalmente, de estrangeiros, né? Porque Abraão era estrangeiro na terra de Canaã. Por isso que o Eterno usa esse termo. Por isso que essa briga, né, que existe entre Goi e o povo de Israel não deve existir. Porque quando você se diz descendente de Abraão, você é uma nação, uma Goi. Todas elas, independentemente. Nós somos estrangeiros nesse mundo aqui. Porque nossa terra não é essa. Todos nós, descendentes de Abraão, não podemos dizer que somos deste mundo. Nós somos do mundo vindouro. Avareha, vá agadelá, vá agadelá, shmecha, ve rie, brahá. Tenho que usar o óculos, viu? Esse sinal maçolete estão cada vez menor para mim. E farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, e serás uma bênção. Então, o Eterno vai transformar Abraão em uma grande nação. Engrandecerei o quê? O seu nome. Por que vai engrandecer o nome de Abraão? Porque o nome de Abraão, enquanto ele estava na casa do pai dele, era um nome que estava sujeito ao tamanho do pai dele. Mas quando ele saiu, ele abriu novas possibilidades. E o Eterno está dizendo: Vê, rie e serás brahá, uma bênção. Então, isso aqui é uma ordem do Eterno. Você vai ser uma bênção. Então, ser bênção, meus irmãos, é justamente quando você ser abençoado e ser uma bênção na vida dos outros. No caso de Abraão, foi quando ele saiu e foi morar numa terra distante. E o que é que a gente observa de atributos na vida de Abraão para que ele fosse uma bênção na vida dos outros? A receptividade. Ele era muito receptivo. Ele auxiliava os necessitados nos momentos de sua angústia. Foi uma bênção para Lot quando Abraão, mesmo sem ser chamado, mesmo sem depois de ter brigado com seu sobrinho, mesmo ali estando afastado do seu sobrinho, foi uma bênção para Lot quando Abraão montou um exército e foi lá pelejar para resgatar o seu sobrinho. Ele foi uma bênção. Ele agiu, ele reparou uma injustiça. Abraão, ele, quando via um viajante, ele não se sossegava, como a gente vê nos textos, até que esse viajante fosse muito bem recebido. Lavava os pés desses viajantes, trazia uma comida, oferecia pouco, mas entregava muito. Isso é ser uma bênção em meio a no meio em que você vive. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meus irmãos, como é que tá a bateria desse computador? Já tá bem baixa. Já vou colocar. Aqui eu vou colocar logo. Só vou dar uma pausazinha aqui rapidinho, botar aqui numa musiquinha para vocês.
Perfeito. Botei para carregar aqui rapidinho o computador. Então, Abraão, ele era uma bênção na vida daqueles que estavam à sua volta. Então, isso é o que nós somos chamados hoje também para sermos onde nós vivemos. Auxiliar as pessoas em suas necessidades, suas dificuldades, seus momentos de aflição. E aqui vem o texto, ó, e abençoarei quem o abençoar, e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Pelo intermédio da semente de Abraão, que são aqueles que são filhos de Abraão. E Yeshua, certa vez, quando alguns parós chegaram para o pressionar, né? Chegaram para o pressionar e disseram: Nós somos filhos de Abraão. E Yeshua disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Ou seja, o nome de Abraão não está ligado a um papel que comprova descendência sanguínea com Abraão. O nome de Abraão, e Yeshua faz uma associação clara, são daqueles que fazem as obras de Abraão. Por isso que o Eterno, na sua promessa, diz que engrandeceria o seu nome. Ou seja, que várias pessoas que são justas, que agem com justiça, agem com uma bênção na vida dos outros, se portariam como servos do Eterno e descendentes das promessas de Abraão. Eles buscariam para si essa promessa que o Eterno deu de ser, na vida de Abraão, um guia, um tutor, um, aquele que auxiliaria Abraão em suas dificuldades. Que a herança que foi prometida a Abraão, essas pessoas recobram essa herança, fazem questão de dizer que são servos e são filhos de Abraão. Então, ser filho de Abraão, recobrar o seu nome sobre si, é utilizar os meios e as obras de Abraão. Por isso que Yeshua faz uma associação direta. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas porque vocês não fazem as obras dele, vocês têm por pai o inimigo das nossas almas, né? Aquele, aquele responsável por eh, nos testar, nos provar, né? Então, quando nós estamos sobre as obras de Abraão, que é, lê aí Bereshit, Gênesis capítulo 26, versículo 5, que Abraão, ele cumpriu as minhas mitzvot, meus regulamentos, meus hukot, ou seja, que Abraão era totalmente obediente ao Eterno, ele se prostrou diante da face do Eterno, e a face do Eterno resplandecia em suas obras. Através das obras de Abraão, a vida de Abraão abençoava quem estava à sua volta. E isso é um sinal de quem está nos caminhos do Eterno. Tanto que, olha o que o filho dele faz, olha o que Yitzhak faz. Vá, Shav, Yitzhak, vá, Refor, et, Be'erot, Hamaim. Yitzhak abriu outra vez os poços cavados, né, os poços d'água, Hamaim, Asher, Hafro, Bimei, Abraham, durante os dias de Abraham, Aviv, seu pai, né? Vá Isatmum, Filistim, Afarei, Mut, Abraham, Vá Vaikra, Lachem, Shemot, Shemot, Asher, Kara, Lachem, Aviv. Os que os Filistim fecharam após a morte de Abraham, e chamou pelos nomes em que seu pai lhes deu. Então, Isaac, ele fez do pai dele grande novamente. Por quê? Os Filistim, eles fecharam os poços depois que Abraham morreu. Abraham abençoou os Filistim com poços d'água, e quando a inveja
Que é o que eu digo, né, quando a inveja, o desejo de fazer o mal, a como é que eu posso dizer? A raiva, a ira, né, é tão grande que às vezes as pessoas não sabem que ao apagar o nome de alguém, apagar o legado de alguém que é uma bênção, que é uma pessoa justa, uma pessoa, que viveu em santidade, esse ódio, essa raiva, essa inveja é tão grande que ela faz algo que até lhe prejudique. Então, quando Abraão morreu, os filisteus foram lá e fecharam os poços que poderiam ser utilizados para abençoá-los com água. Então, Isaac foi lá e reabriu esses poços. E ele não mudou o nome, o legado do seu pai. Ele foi lá e permaneceu com o mesmo nome que foi dado pelo seu pai. Porque isso é honrar o seu pai. Yeshua, ele é chamado do filho de Elohim, o filho do Eterno. Imagine um filho que veio e mudou o legado do seu pai. Para Isaac, o legado do seu pai eram esses poços que foram fechados. Ele foi lá, reabriu e manteve os mesmos nomes. Assim como o nosso mestre Yeshua, ele foi lá e pegou o legado do Eterno, que os seres humanos estavam enterrando, literalmente, e os seres humanos não estavam mais dando o devido respeito e a validade para as instruções do Eterno, e Yeshua foi lá e reabriu e manteve tudo do mesmo jeito original. O que Yeshua fez ainda mais foi trazer, né, literalmente, colocar ainda mais algumas nuances ali para poder trazer uma referência maior, tipo, colocar placas mostrando onde é o poço. Pessoas às vezes ficavam perdidas para achar o poço. E Yeshua foi lá e colocou placas para facilitar o caminho. Então, é assim que um bom filho age com relação ao pai. Então, Isaac manteve os mesmos nomes, né? Os servos de Isaac cavaram no vade e descobriram a fonte de água. Então, eles aumentaram ainda essa, esses poços, né? Eles acrescentaram mais poços. Contudo, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando: essa água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Ezeque, discussão, pois eles discutiram com ele. Então, o que acontece? Eu estava falando sobre fazer o seu trabalho com maestria, que isso é uma bênção na vida dos outros. Mas isso não impede, meus irmãos, que haja inveja, que as pessoas que estão ali observando, que não entendem, né, que vivem num mundo sem uma sem confiança, sem fidelidade ao Eterno, não impede que haja um ranço, uma inveja, até no seu meio de trabalho mesmo, até os concorrentes, né? Que eles não, eles possam entender de uma forma errada e agir de uma forma errada para com você. Foi o caso aqui dos pastores de Gerar, que eles disseram, mesmo sem ter cavado o poço, eles diziam que a água era deles. Mas Itzhak, ele agia com sabedoria. Ele sabia que por ele ser portador de uma bênção, ele não podia transformar essa bênção em maldição. Transformar essa briga por causa de um poço em uma discussão ferrenha, podendo ocasionar até alguma tragédia. Então, simplesmente, o que é que ele fez? Ele deixou aquele poço lá que houve discussão e cavou outro poço. E eles cavaram outro poço e houve discussão por causa desse também. Assim ele chamou de citar inimizade. Então, Isaac foi lá e cavou outro poço. Eita, não está aqui na tela, perdão mesmo. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ele chamou de citar inimizade. Então, eles foram lá, deixaram aquela discussão de lado. Isso é um exemplo para nós, que apesar dos momentos de aflições, alguém vir recobrar para você, vir bater na sua face, você dê a outra face. É isso, esse ensino é basicamente isso. Itzhak está dando a outra face, está deixando a discussão de lado. Você não está pedindo isso. Se alguém te pedir uma túnica, dê também a capa.
não é isso? Não é para você rasgar a capa. E Isaac pegasse ali e dissesse: Não, então vamos enterrar o poço. Vamos fazer o mesmo mal que os filisteus fizeram. Vamos destruir. Ele deixou lá e foi cavar outro. E houve discussão novamente. Sabe por quê, meus irmãos? Houve discussão nesse caso aí. E sabe por que vai parar a discussão? Já já a gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer logo o texto para eu explicar o porquê a discussão vai parar. Olhe bem, ele partiu dali e cavou outro poço. E não houve discussão por causa dele. Ó, nesse poço aqui, o terceiro, não houve mais discussão. Terceiro, entre aspas, porque ele já havia reaberto os poços que seu pai havia cavado. Ele cavou um poço, ele e seus empregados, seus servos. E houve discussão. Ele cavou o segundo, houve discussão. No terceiro, não houve. Então ele o chamou de Rehovot, amplos espaços abertos, e disse: Agora Adonai preparou-me um espaço e seremos produtivos na terra. Ser produtivo é uma benção. Mas por que não houve discussão no terceiro poço? Porque é o seguinte, meus irmãos, é muito mais cansativo fazer o mal do que fazer o bem. Aprendam isso, viu? É mais cansativo. Você reúne mais forças, você reúne mais problemas para você fazer o mal do que fazer o bem. Para você esconder uma mentira, você tem um gasto de energia tão grande, esconder alguma coisa que você fez. Você tem um gasto de energia tão grande, você empreende grandes esforços, reúne grandes momentos ali para você esconder um erro seu, do que você chegar e contar a verdade. Tô mentindo? Porque para você, às vezes você passa uma mentira, às vezes ela demora 20, 30, 40 anos. E a pessoa lá mentindo, escondendo, tentando de um jeito, tentando de outro. Se alguém vai estar prestes a descobrir a verdade, ele vai lá e tem que fazer alguma forma para poder evitar que aquilo venha à tona. Às vezes subornar. E assim você vai entrando numa bola de neve de pecados, de transgressões. Porém, se você fez alguma coisa errada e na mesma hora você foi até alguém que você prejudicou e tomou uma atitude de pedir perdão ou então de ressarcir, um exemplo, se você quebrou alguma coisa de alguém, um exemplo, cotidiano nosso, você foi lá e bateu num carro que estava estacionado e você fugiu, você gastou combustível, você escondeu o veículo, tentou vender o carro mais barato para poder esconder aquilo ali, você fez muita coisa. Mas no futuro, o cara conseguiu ali, 2 dias, 3 dias depois, conseguiu uma câmera de vigilância que mostrou quem bateu, conseguiu a placa do teu veículo. Aí ele foi lá e te colocou na justiça. A justiça do nosso país é demorada. Quando vem sair a sentença, passou-se 2, 3, 4 anos. Aí vai vir o valor que foi gasto, mais a rescisão, mais os juros por indenização, o tempo que o rapaz ficou parado. Do que se você tivesse pego, deixado o seu número de telefone, tivesse ligado, meu amigo, olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu acabei batendo no seu veículo, mas me ajude, vamos ver o que é que a gente faz aqui. Vamos procurar uma cotação de oficina mais barata, porque até a pessoa que recebeu essa batida, às vezes vai na oficina mais cara que tem para poder também botar para lascar em quem fez aquele ato errado. Então você despendeu mais energia para fazer o mal do que para fazer o bem. Assim acontece em qualquer coisa na vida. É melhor você falar logo a verdade, você chegar, confessar o seu erro e tentar entrar em um acordo naquele momento do que você demorar bastante tempo, porque isso vai desprender energia. O sono, quem é que paga por uma noite de sono? Ninguém, né? Agora eu tenho certeza, quando você confessa um erro e recebe o perdão, você, na outra, 2, 2, 3 noites depois, você já está dormindo bem. Agora, quem está escondendo uma mentira passa anos sem dormir direito, na expectativa de que alguém descubra aquele erro. Os irmãos de Iosef, tenho certeza que passaram muito tempo
sem viver bem. E Erudá teve que sair de perto da sua casa porque ele não conseguia mais olhar para a cara do seu pai, que passou tantos anos triste. Talvez se eles tivessem confessado no mesmo dia, houvesse um perdão, eles pudessem correr atrás de seu irmão e recomprá-lo de volta. Enfim, a história não seria a mesma. Mas tudo foi para o bem do povo de Israel, né? Como diz como Paulo Shaul bem falou, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Eterno. Também, Iacov, né? Veja o que o texto traz sobre Iacov, que é uma bênção também, né? A bênção foi de Yitzhak em ser produtivo na terra, em deixar aqueles poços para abençoar as próximas gerações, abençoar o seu próximo. Então, o fruto do teu trabalho abençoa a muitos que estão à sua volta, desde que você faça com carinho, com afeto, com amor. Isso é uma bênção. E no livro de Bereshit, capítulo 30, versículo 25, diz o seguinte: Vai ri ka asher yalda Rachel et Yosef. Vaiomer Yaakov el Lavan. Shal peni ve el ha el mikomi me comi ul el retzi. Depois de Rachel ter dado a luz a Yosef, Yaakov disse a Lavan: Deixe-me ir e volte para o meu lugar, a minha terra. Então, Yaakov, ele chegou literalmente na terra do seu sogro, foi como se fosse assim como os seus antepassados, né? Yitzhak, ele não chegou a sair da terra de Canaã, mas ele foi até a pontinha ali, né, no território de Gerar, e foi uma peregrinação, um momento de dificuldade, onde ele foi perseguido também, como a gente acabou de ver. Já Yaakov, ele também saiu debaixo da tutela dos seus pais e fugiu, né, sozinho, sem nada. Esses momentos que a gente tem que estar debaixo da face do Eterno. Então ele confiou no Eterno e ele agiu com perfeição. E em momento nenhum, apesar de ser injustiçado pelo seu sogro por vários anos, ele em momento nenhum se rebelou. Ele fez o seu trabalho com maestria. E a gente vai ver o que resulta quando você age, faz o que é necessário, faz as suas atribuições de uma forma que seja de uma forma tal que seja uma bênção na vida do próximo, que seja de uma forma que você vai angariar disto um reconhecimento por ser uma pessoa temente ao Eterno. Você vai levar sobre si o quê? O nome do Eterno. O nome do Eterno vai estar sobre você. Então, olha o próximo texto. Permita-me levar minhas esposas, né, minhas mulheres, pelas quais eu servi a você, e meus filhos, e partirei. Você sabe muito bem a fidelidade com que eu o servi. Então, Yaakov não está pedindo nada além daquilo que ele merecia. Ele não discute, ele não exige de uma forma, como é que eu posso dizer, arrogante. Ele não coloca Lavan sobre a parede. Ele simplesmente expõe aquilo que ele precisa, daquilo que ele sente. Mas o reconhecimento dessas atribuições não vem de si próprio. O reconhecimento que você é abençoado não pode vir. Eu sou uma bênção, eu sou abençoado. Isso não pode ser dito. O reconhecimento tem que ser como a gente vai ver agora. Olha o texto, o que Lavan diz para ele depois de ele ouvir o que Yaakov solicitou, né? Vai Omer, Elaiv, Lavan. E disse para ele Lavan: In na matzati hem be-eineha. E Lavan respondeu-lhe: Se você tem alguma consideração de mim, né, algum favor, né, alguma graça, se você exerce graça sobre mim, por favor, ouça. Tenho
observado, né? Be'eneha, aos meus olhos, né? Ni resti, ni ha-sheti, va yavraheni, va yavraheni, Adonai bigelalecha. Tenho observado os sinais que Adonai abençoou-me apenas por tua causa. Isso aqui, meus irmãos, é justamente ser portador do nome do Eterno. A de vermelho aqui apagou, foi tudo. Ser portador do nome do Eterno em meio à sociedade em que você vive. Jacó, o neto de Abraão, ele entendeu a mensagem que o Eterno deu para o seu avô, de ser uma bênção em meio às nações. Porque aqui Jacó já está fora do território de Israel. E ele abençoou quem o abençoou. Ou seja, Lavã abençoou Jacó. Com o quê? Ele deu a ele, naquele momento, aquilo que ele precisava. Ele precisava de um teto, Lavã deu. Precisava de uma esposa, Lavã deu. Agora, Lavã poderia ter feito de uma forma melhor. Mas a gente não pode reclamar daquilo que nos abençoa. A gente não pode cuspir no prato que nos alimentou. O Egito serviu a Moshe. Por isso que Moshe não pôde trazer pragas sobre o Nilo, por exemplo, que o abençoou. Então, quando Moshe trouxe aqueles, como é que eu posso dizer? As pragas, né, do Eterno, as suas maravilhas, né? Muitas delas Moshe não pôde nem ser o portador daquelas maravilhas, porque algumas situações ali foram que abençoaram Moshe. Então, do mesmo jeito, às vezes pode ser feito de uma forma melhor, mas é o que tem para hoje. Então, Jacó foi abençoado por Lavã, por isso ele também foi um canal de bênçãos na vida de Lavã. Por isso que o nome da nossa aula de hoje é Abençoe e seja abençoado. Então, há uma bênção especial para quem abençoa. Há uma bênção para quem abençoa. Então, Lavã reconhece, meus irmãos, que essa fidelidade de Jacó resultou em bênçãos para Jacó e resvalavam na vida dele, do próprio Lavã. Ou seja, basicamente é isso. Quando você está bem e você tem boas intenções em qualquer ação da tua vida, seja no trabalho, em ações sociais, sejam em suas amizades, você se torna um canal de bênçãos do Eterno para o próximo. Assim, o Eterno te abençoa cada vez mais. A Torá é isso. Yeshua ensina que se quisermos cumprir a Torá, devemos fazer ao próximo aquilo que queríamos que fosse feito conosco. Está lá em Matitiarro, capítulo 7, versículo 12. Então, se você quer ser abençoado, faça ao próximo aquilo que você quer que seja feito com você. Isso é a Torá. A Torá é uma bênção. A partir do momento em que você age para o próximo, a partir do momento que você age para você, como você queria que fosse feito com você, você vai ser abençoado. É um jogo onde quem abençoa é o grande campeão, né? O primeiro passo está em abençoar, sem esperar nada em troca. Como a gente viu, né? Por exemplo, Yitzhak cavava poços tanto para o seu proveito, mas também deixava disponível para o próximo. E quando alguém discutia, ele deixava ele falando sozinho e ia lá e cavava outro poço. Ele não deixou de ser uma bênção porque fizeram mal para ele. Ele nunca pagou o mal por mal. Porque se ele não deixasse de cavar poços por causa que alguém brigou com ele por causa disso, ou ele fosse às vias de fato por causa disso, provavelmente tinha morrido todo mundo ali. Porque não ia ter água para beber. Então, enquanto o povo discute, você trabalha. Enquanto alguém quer te fazer o mal, você continua sendo uma bênção, sendo alguém do bem. O próprio Lavan, depois disso, né, depois desse momento, ele mudou o salário de Jacob várias vezes, mas o Eterno não deixou de ver, não. Ele continuou trabalhando, continuou fazendo bem. Mas o próprio
Eterno observou, porque a bênção verdadeira, meus irmãos, não vem dos homens, não. Por isso que essa bênção sacerdotal vai falar justamente disso, como a gente viu o primeiro pilar. Que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno te abençoe. Ou seja, que a bênção venha para você, venha do Eterno. Reconhecimento, o Eterno que reconheça. O próprio Yeshua fala isso, eu estou muito com isso na cabeça, o Sermão do Monte é perfeito. O próprio Yeshua fala isso, que quando você faz o bem ao próximo, o Eterno te recompensará, não o próprio ser humano. Se você for esperar, meu irmão e minha irmã, reconhecimento do ser humano, você não vai ter. Continuando. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Yosef saiu da sua casa e perdoou seus irmãos, abençoando toda a sua família. Então, ele não esperou reconhecimento do ser humano. Porque se ele esperasse, toda a sua família seria destruída. E a gente hoje não estaríamos aqui contando essa história que demonstra a graça do Eterno através das suas escrituras. Então, para a família do povo de Israel, o povo de Jacó, a família de Jacó, foi uma bênção, o perdão, né? As atitudes de Yosef, que ele não se vingou, né? Ele não agiu de uma forma vingativa para os seus irmãos, porque a bênção ela não pode ser acompanhada de maldição, porque a vingança é uma maldição. Quando a gente observa lá em Vaikra, como a gente viu com a Moraquécia, algumas porções atrás, que o Eterno diz que a vingança é um resultado da maldição. E trarei sobre vocês a minha vingança, né? A vingança virá sobre vocês. A vingança por quê? Por causa das más ações, das más obras. Então, se você está na bênção, você não pode ter sentimentos maus, né? De vingança, retaliação, destruição, revidar, né? Pelo contrário, como a gente viu com Isaac, com Yaakov, com o próprio Abraham, ele não se vingou de Lot, deixando ele perecer, pelo contrário, ele foi lá e agiu com benignidade. Isaac não se vingou de ninguém por terem reclamado um poço que não foram eles que cavaram. Yaakov não se vingou de Lavã por ter mudado a sua bênção várias vezes, mudado o seu salário. E Yosef deve ter tido isso em mente e não se vingou dos seus irmãos. Moshe saiu para o deserto e voltou para tirar os israelitas do Egito. Então, Moshe também saiu, né? Assim como Yosef saiu de sua casa, Moshe também saiu da sua zona de conforto e voltou para eh, auxiliar o povo de Israel a sair do Egito. Moshe também não teve nele a vingança, né? Que os seus irmãos o denunciaram. Ele foi agir ali para proteger uma briga que estava tendo e acabou matando um soldado egípcio. E seus irmãos começaram a o denunciar. Ele não se vingou disso, não guardou rancor no seu coração. Narshon foi o primeiro a seguir a ordem de marchar e o mar se abriu. Assim seus irmãos puderam seguir o caminho trilhado por ele. Isso aqui também é uma bênção. Alguém que vai à frente por você, assim como nosso mestre Yeshua, e fez algo, deu o primeiro passo, que seguiu um caminho e que nós possamos ir atrás desse caminho. Assim como Narshon foi o primeiro a confiar. Isso é uma bênção, meus irmãos. Os profetas, para levar a mensagem do Eterno ao povo, chegavam ao ponto de serem mortos. Isso também é uma bênção, uma dádiva. A gente pegar esses exemplos, os mínimos detalhes, e tomarmos esses exemplos como um caminho a ser seguido, de nunca negar a verdade do Eterno. Ser abençoado é justamente você reconhecer os mínimos detalhes. As bênçãos, meus irmãos, muitas vezes não nos damos conta, mas elas são feitas geralmente por
não são feitas, né, perdão, geralmente por pessoas que soltam fogos ou fazem grandes alardes. As bênçãos verdadeiras têm o seu início no silêncio e não buscam validação própria. Pelo contrário, elas são realizadas em silêncio e visando o amor ao próximo. Como é que a gente pode refletir um gesto de abençoar? Através de um ato de tzedakah, de reparar uma injustiça, que é totalmente, como a gente já viu desde o início do estudo aí, mal representado através das religiões, em que o pessoal só foca em bens materiais. E a gente está estudando aqui que a bênção abrange tudo na vida de alguém. Bem, algum bem material, mas na sua grande maioria das vezes, como a gente vê o gesto de Nachon, de marchar primeiro, de Naasson, nas traduções, né? De ser o primeiro a marchar ali no, e o mar se abrir, como diz a tradição, é uma bênção. O gesto dos profetas não negarem a mensagem do Eterno ao ponto de entregar sua própria vida para poder levar essa mensagem adiante é uma bênção. Segundo as Escrituras, meus irmãos, próprio, se for se resumir só a bênçãos, os bens materiais, observe como é deturpado, viu? Vou trazer aqui até para mim. Deixa eu ver a hora. Ixi, tô atrasado. O gesto de Hassatan, o adversário, ofereceu o que para Yeshua na tentação? Bens materiais. Pede-me e te darei todos os reinos da terra. Então, isso, segundo as religiões, é uma bênção. E Yeshua, que disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, era um amaldiçoado. Se a gente for imaginar que bênção se resume só a algo financeiro, o próprio Yeshua era reputado como amaldiçoado. E Hassatan era portador de bênção. Veja como a gente tem um ensino deturpado hoje. Toma a tua bênção, né? É como é dito hoje. E o principal também, o tempo dos macabeus, né? Eles receberam ofertas de bênção para rejeitar a Torá. Eles recebiam bens financeiros, recebiam um monte de coisa para transgredir o Shabat, para comer carne de porco. Então, o conceito de bênção é muito mais abrangente, como a gente vai vendo aqui. A bênção é estar em plenitude e em conformidade aos caminhos do Eterno. E aqui está o Salmo 109, que é justamente o que eu falei, né? Olha onde Yeshua também traz o ensino sobre amar os inimigos, né? Muito baseado nesses textos. Olha o que esse texto diz. Em troca do meu amor, eles me acusam, embora eu ore por eles. Orar por vossos inimigos, daqueles que te acusam, aqueles que vos perseguem. Yeshua diz: orem por aqueles que vos perseguem. Olha o que o texto diz. Em troca do meu amor, eles me acusam, ou seja, os que acusam. Embora eu ore por eles, orando por aqueles que o acusam. Continua, né? Pagaram-me o bem com o mal e meu amor com o ódio. Então, embora que as pessoas odiassem, rei Davi continuava os amando. Ajuda-me, Adonai, meu Elohim, salva-me segundo a tua graça. Então, a- a- aqui ele está se colocando debaixo da graça, da rede do Eterno, debaixo da sua autoridade. Embora sendo rei, não usurpava a autoridade do Eterno na sua própria vida. E no versículo 27 eu pulei do 4 e 5 para o 26, 27 e 28. Para que eles saibam que isso vem da tua mão, que tu, Adonai, tens feito. Eles podem amaldiçoar, mas de onde vem a bênção? De onde vem a shalom? De onde vem a plenitude? Mas tu me abençoas. Então a verdadeira bênção, a verdadeira shalom, não vem do ser humano. A maldição pode vir deles, mas a bênção vem do Eterno. E a bênção supera a maldição. Como a gente viu nos exemplos anteriores. A bênção supera a maldição. Se você é uma bênção, não há maldição que te acompanhe.
Enquanto as pessoas querem tapar os poços que foram abertos por você, podem tentar de todas as formas tapar os poços que você abriu. Mas se você é uma pessoa abençoada, você vai cavar mais poços. E vai chegar um momento que quem quer fazer o mal desiste. Porque a alegria de quem quer ver o teu mal, meu irmão, minha irmã, é ver você para baixo, você destruído, você triste. E quando não se consegue fazer isso, quando a tua chama é tão forte que não existe água no mundo que eles joguem para poder apagar, chega um momento que a água acaba, porque o mal, ele não consegue vencer o bem. E isso é bênção, e isso é que o Eterno vai nos alimentar. Através da nossa fé plena no Eterno, nós seremos uma chama inextinguível. Trouxe agora para vocês o caso, um exemplo que vai ilustrar tudo isso. A vida de Cornélios. Em Atos capítulo 10, versículo 1, olha que coisa impressionante. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélios, um oficial do exército romano. Um oficial do exército romano, do regimento chamado italiano. Então, eh, esse homem, ele por ser um oficial era que exercia cargo, né, e ordens sobre geralmente um centurião, né? Ele ele ordenava aí 100 pessoas. Então, ele por ser oficial de um exército que era conhecido por ser muito cruel, muito perverso, ele tinha um foco de atenção muito grande, as pessoas olhavam muito para ele. Liderança refletia o regimento, né, os que estavam subalternos, subordinados a ele. Então se um comandante, ele não era cruel, o pessoal imaginava o quê? Que o seu regimento também não seria cruel. Então, todas as atenções, tudo que você imaginar de atenções para este homem eram redobradas. Por quê? Ele não cultuava os deuses do próprio exército romano. Ele resolveu rebaixar a sua face diante da face do Eterno. Só que existiam, até hoje existem, né, na tradição oral do primeiro século, que ainda não era escrita, a gente consegue observar em alguns textos, por exemplo, Yohanan, João, capítulo 7, versículo 35, que era vedado, e até nesse próprio texto aqui de Atos, onde o Eterno precisa trazer um sinal, um milagre, mostrando para uma visão, né, para Pedro, para Kefa, que os gentios não eram amaldiçoados, nem que era proibido comer ou conversar com os gentios, porque era uma tradição oral de que os judeus, o povo de Israel na época, no primeiro século, não poderiam ensinar para os gentios, leia Yohanan, João capítulo 7, versículo 35. Também era proibido comer com gentios e estar ali em momentos com gentios. Eles chamavam de gentios, né? De estrangeiros. E esse homem queria servir ao Eterno, mas não tinha ninguém que o ensinasse. Um oficial do exército romano possuía riquezas? Sim. Não tinha nada que alguém pudesse levar para ele que ele não já tivesse, observando o contexto da época. Tanto que, olha o que o texto diz, era um homem devoto e temente a Elohim, bem como toda a sua casa. Ou seja, essa bênção chegou para a casa para toda a sua casa. Ele contribuía de forma generosa para ajudar os os judeus pobres. E o que é que ele fazia? Orava com regularidade ao Eterno. Então, ele, por ter condições financeiras, ele auxiliava os mais pobres. E ele estava sempre pedindo ao Eterno. Ele fazia. Olha, olha aí. Olha, olha. Vocês duas aí, viu? Os gatos aqui estão animados, viu? Então, ele orava com regularidade ao Eterno.
Ele fazia o que era possível com o que ele tinha em mãos. Ele sabia como soldado que era necessário ele fazer o que era possível. É como se fosse numa guerra. Acabou as balas, você joga até pedra. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele não tinha condições de sustentar as espadas, a armadura, tudinho. Ele disse, se me der, eu vou com pedra. Ele foi com pedra e conseguiu. Então, ele só tinha para fazer isso. Reparar as injustiças, que ele via que era uma condição do Elohim de Israel, e a oração a ele pedir por misericórdia. E olha o que o Eterno fez. Certa tarde, por volta das 3 horas, ele viu nitidamente em uma visão um malar, um mensageiro do Eterno, que se aproximou dele e disse: Cornélio. E o que foi que o malar falou que está pegando nos meus pés? Não foi essa aqui que estava fazendo confusão, não, né, Jujuba? Jujuba é boazinha. É, as duas ali que se estranham direto: Pinotinha e Estopinha, vê. Então, ele estava ali sentado, de repente ele viu um malar, ele estava em suas orações, veio um mensageiro do Eterno com a seguinte mensagem: Vá Yabet Elaiv, Vá Yará, Vaiomer, Ma Adoni, Metseve, Metsave, Vaiomer, Alaiv, Teflaterra, Ve Sedaquerra, Vetsi de Coterra, perdão. E olhando para ele, ficou com medo e disse: O que ordena o meu senhor? Perguntou ele. Suas orações, ele respondeu. Suas orações e seus atos de justiça, o que é que aconteceu? A luz subiram, se elevaram, né? Le zikaron, a sua mente, né? A sua lembrança. Aqui tem a palavra, né? Zahor, né? Vieram à lembrança do Eterno. Ele conseguiu observar esses atos de justiça de Cornélios. Lifnei Elohim. Estão diante, né, da face do Eterno. Então, o mensageiro disse que o Eterno observou aquela atitude de Cornélios, que mesmo ele sem ter o conhecimento de como fazer a vontade do Eterno, que nós aprendemos hoje pela manhã, que é a obediência irrestrita às suas ordenanças, ele não tinha conhecimento da Torá, mas o pouco que ele sabia, ele fazia. Ele observava aquilo que o Eterno, que para ele era justo. E o Eterno foi lá e enviou a bênção. O que foi a bênção na vida de Cornélios? Foi algum bem material? Não. Foi o conhecimento, que veio através da mensagem para Quifa, que foi até a sua casa, o Eterno dizendo que era para ele entrar e ensinar a Torá para ele e toda a sua família. Essa foi a bênção para, para Cornélios. Por fim, nós vamos aqui avaliar os textos que o nosso mestre vai trazer no Sermão do Monte. Está muito em minha mente nesse estudo, o Sermão do Monte. Felizes são os pobres no mover, né? No espírito, porque deles é o reino dos céus. Como alguém pode ser feliz dessa forma? Como alguém pode ser feliz por ser pobre? É aquele que é humilde para rebaixar a sua face diante da autoridade do Eterno. Aquele que se rende às suas instruções. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Aqueles que não como é que eu posso dizer? Que observam essas injustiças no mundo e eles não passam batido, não ficam inertes a isso. Eles não, como é que eu posso dizer? Você vê uma pessoa passando por um momento de aflição e você vai lá e passa direto sem chorar com essa pessoa, sem consolar essa pessoa. Você vai ser consolado no final, porque você age com retidão. Tanto é que o próximo texto diz: Felizes são os pacíficos, porque herdarão a terra. Você é um pacificador.
Aquelas pessoas que tentam lhe fazer o mal, mas você vai lá e não cai nessa armadilha, né? Não cai nesse jogo. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Como é que você tem fome e sede de justiça? Tudo isso que a gente viu anteriormente. Você, o ser humano, todos nós, né? Que se atenta às necessidades dos outros e se foca em fazer o bem, independentemente se estão pagando o mal para você com o mal. Você é pacificador. Você não fica inerte às injustiças, às pessoas que estão passando por aflições. Você não se sente comovido por isso. Você que não é, você é perseguido por fazer o bem. Será consolado. Felizes são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Você oferece ao próximo o perdão e você recebe também o perdão do Eterno. Felizes os puros de coração, porque verão a Elohim. O que há pureza no coração, quem há alegria no coração e felicidade em servir ao Eterno, que busca sem oferecer de tzedakah, ser uma bênção na vida das pessoas sem receber nada em troca. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E nós vamos encerrar esse tema aí sobre as bênçãos com a bênção que nós recebemos do nosso querido e amado irmão Yosef Torre. Como é um costume, virou uma tradição do nosso canal, a Bricato Kohanim, tão bem cantado aí por ele, o Garganta de Aço. Que nós possamos aí meditar quando ele estiver cantando, que a nossa vida seja uma devoção ao Eterno. Nossa vida seja literalmente o testemunho das bondades do Eterno e que nós possamos ser um canal de bênçãos a quem está à nossa volta. Vocês possam ter uma boa semana, cheia da misericórdia e do amor do Eterno e principalmente cheia das suas bênçãos também. Que o Eterno abençoe e te guarde e resplandeça sobre você a sua face, sua luz. Shalom, meus irmãos. Até a próxima. Depois, quando terminar, eu vou botar uma musiquinha também, tá bom? Adonai veish miricha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança e alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o escolhido do Eterno.
Musiquinha pro meu povo. Shavua Tov Lekulan. Vamos de Moray Haimson aí. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמיך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרים. עזרין מעימה שם, עושה שמי וארץ, אל יתר למות רגליך, אל ינום שונמיך. הנה לא ינום ולא שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מה שמש לא יככה, וירר בלילה, השם ישמוך מקורא, ישמור את נפשך, השם ישמוט את אוהביך, מעתה ועד עולם. ניי 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 ניי